Olá, bem-vindo ao TV Câmara Entrevista. Está pensando em viajar? Quer mandar o seu filho para fora do país para fazer um estudo ou estudar o inglês? Hoje vamos conversar sobre o intercâmbio e para falar sobre esse assunto temos aqui Felipe Gendiroba, diretor da Intercultural. Boa tarde, Felipe. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Felipe, como é que está funcionando assim a questão do intercâmbio? Como é que vem a procura? Cada vez mais crescente? Sim, é cada vez mais crescente porque o idioma, a experiência internacional deixaram de ser até mesmo um diferencial para passar a ser um pré-requisito quase no mercado de trabalho, na formação acadêmica dos jovens. Então, quem tem essa oportunidade tem buscado fazer o intercâmbio. Uma outra coisa que é importante ressaltar também, que as pessoas sempre associaram o intercâmbio como uma coisa cara, inacessível, e isso tem mudado bastante, né? Já existem produtos aí para... enfim, a classe C, classe emergente, a facilidade de crédito também. Então existem vários tipos de produtos que podem ser parcelados ao longo do tempo. Então isso dá acesso a uma camada maior da população, né, de poder fazer o intercâmbio. Então realmente a procura vem crescendo e a expectativa é que continue crescendo nos próximos anos, porque a gente sabe que hoje a notícia corre muito rápido, a informação corre muito rápido, a pessoa tem que estar preparada para isso. E nada melhor do que o intercâmbio para deixá-la na ponta dos cascos. Isso que tu falasse de o intercâmbio está sendo cada vez mais procurado e ser um pré-requisito até no currículo das pessoas. Qual é a faixa de idade que estão procurando fazer esse intercâmbio, fazer essas viagens para o exterior? São jovens ou também os adultos estão procurando fazer? A gente ainda pode dizer que os jovens são a fatia maior do mercado, né? Mas já existe uma segmentação maior, então a gente já consegue visualizar desde os muito jovens, né? Já tem alunos aí de 11, 12 anos buscando intercâmbio. Existe até um mercado de intercâmbio para jovens menores do que isso, mas no Brasil ele ainda é um pouco incipiente, assim. Mas para jovens de 11, 12 já existe uma procura. Depois vem o intercâmbio mais tradicional, que é o ensino médio no exterior, então 14, 15, 16 anos para fazer um semestre ou um ano letivo fora. Aí tem uma camada grande também que é de universitários, né, que querem ou fazer um intercâmbio de trabalho, ou aperfeiçoar um idioma, ou até mesmo um intercâmbio entre as faculdades, que existem algumas universidades que têm parceria com universidades lá fora, então o aluno vai fazer um semestre ou faz um ano letivo lá também. E depois a gente passa para o mercado dos adultos, né? Então aí existem os programas de intercâmbio para executivos, para empresários, para profissionais, né? Então eu quero fazer um curso de inglês específico para a minha área de formação, eu sou médico, por exemplo, ou eu quero fazer uma especialização em marketing, enfim, existem várias possibilidades. E já existe inclusive a segmentação para a terceira idade, né? Então existem também idosos ou adultos já mais estabilizados, né, que já têm a sua vida financeira bem definida, sua situação financeira bem definida e que dispõem aí de algum tempo no ano para poder fazer uma viagem e optam por fazer um intercâmbio ao invés de fazer uma viagem só de turismo, né? Então existe um pouco de intercâmbio para todas as idades, mas se a gente for analisar, eu te diria que pelo menos 70% do nosso público, ele se resume a jovens e jovens adultos, vamos colocar assim. Então, o pessoal pega a faixa etária do quê? De 25, 27 anos? Até 25, 26, 27, aí já começa a diminuir um pouquinho. Felipe, a Intercultural ela já está há mais de 15 anos aí no mercado, né? Como é que vem sendo essa crescente? Como é que você vê esse diferencial do primeiro ano agora para... a partir dos 15 anos aí de vocês? Bom, no nosso caso, a empresa é uma empresa familiar, né? Foram meus pais que fundaram a empresa e eu desde 2001 assumi a direção da empresa. Então, lá no começo, né, o número de programas era muito menor, a gente só tinha uma loja aqui, uma agência em Florianópolis. Aí a partir de 98 a gente descobriu um filão novo que eram os programas de trabalho. A gente foi a primeira empresa do Brasil a oferecer programas de intercâmbio de trabalho no exterior. E dali para frente a gente vem crescendo, então deu um salto bem grande de 98 até 2008. E em 2008 a gente resolveu se reestruturar e partir para uma expansão através de franquias, né? Então agora a gente está expandindo a nossa rede através de franquias e aí a intenção é
médio a longo prazo, de 5 a 8 anos, tem aí pelo Brasil todo em torno de 40, 50 lojas da Intercultural, né, vendendo todos os nossos produtos de intercâmbio. Então esse é o nosso momento. Claro que isso tudo muito impulsionado pela situação econômica do país, né, pelas mudanças que o mundo vem passando. Então acho que é uma conjuntura de fatores aí que vem favorecendo o nosso mercado especificamente. A gente está tentando tirar vantagem disso no sentido de crescer, de gerar mais renda, gerar mais emprego, dar oportunidade para que pessoas queiram empreender, né? Então aí o sistema de franquia é uma das principais formas de fazer isso. Felipe, vocês têm que lidar com toda, assim, tu citasse agora, essa crescente do mercado econômico brasileiro, porém o mercado europeu, né, temos a crise aí na Europa. Isso afeta bastante o mercado de vocês? Isso afeta de duas formas, né? Primeiro, de um lado barateia um pouco o intercâmbio, não só o curso ou o programa de intercâmbio que o jovem quer fazer, mas também a acomodação, o custo de vida no local para onde ele está indo, né? Então existe uma redução, existem países hoje que estão bem mais baratos do que estavam há 5, 10 anos atrás, só que eles são baratos em euro ou em libras, na moeda local. E a situação cambial, que é o que a gente está passando agora, que é uma alta das moedas externas, dólar, euro, libra, acaba equilibrando isso. Então, a partir do momento que a gente tiver uma queda também dessas moedas no mercado local, então que o euro fique mais baixo, que o dólar fique mais baixo, o intercâmbio vai passar a ser mais barato do que ele era. Isso sem contar com o aumento do poder aquisitivo do brasileiro, né? Então, se antes R$1.000, vamos supor, era muito dinheiro, hoje R$1.000 já não é tanto dinheiro assim, né, para o brasileiro. Então, existem alguns fatores aí que as pessoas, claro, o intercâmbio de trabalho é mais prejudicado, né, porque a situação de emprego lá fora acaba reduzindo a oferta, então é mais difícil para um intercambista conseguir trabalhar enquanto ele está lá também, porque o mercado fica mais competitivo, não tem tantas vagas sobrando assim. Mas, por outro lado, fica um pouco mais barato também. Então, é claro que sempre quando há uma turbulência, o mercado demora um pouquinho para se ajustar, então as pessoas botam um pouco o pé no freio e ficam pensando, porque, claro, é uma necessidade, é um diferencial eu fazer um intercâmbio, eu fazer uma viagem de estudos para fora, mas se eu puder esperar um pouquinho, eu vou priorizar a minha alimentação, o meu financiamento do carro, a minha casa que eu estou pagando ainda. Então as pessoas sempre colocam na balança o que elas podem deixar de fazer agora e o que elas não podem, né, deixar de investir. Então o mercado passa por um período de ajuste, mas como qualquer mercado tem altos e baixos, né? Então, se a gente pensar mercado de imóveis tem altos e baixos, mercado automobilístico tem altos e baixos, então tá no padrão aí não tem como fugir. A economia é assim, né? Cresce de um lado, diminui do outro e assim vai. Estava falando aí da questão do trabalho, enfim, que né, diminui essa questão. Como é que funciona o trabalho da Intercultural e das empresas de intercâmbio, né, num todo? A pessoa vai lá comprar só o pacote de viagens ou tem todo um processo que envolve a empresa e a pessoa que está interessada em fazer esse intercâmbio? Não, o intercâmbio é diferente de um pacote turístico, né, que é o pacote turístico hoje tu pode comprar ele online, né? Tu vai lá, escolhe um hotel, uma passagem, compra e viaja numa boa. Vocês fazem esse tipo de serviço também? A gente faz também. Não é o nosso foco, mas a gente atende até, tem um volume razoável aqui, porque a gente tem muitos clientes que já viajaram conosco para fazer intercâmbio e que acabam voltando, querem continuar viajando e vão comprar uma passagem e tal. Mas é um procedimento bem mais simples, né? O intercâmbio não. O intercâmbio, ele muitas vezes começa um ano antes da pessoa viajar, ela já começa a nos procurar. Aí ela vai passar por etapas desde teste de idiomas, preenchimento de formulários, muitas vezes ela vai ter que ser aceita e colocada numa casa de família, que também é um processo que tem idas e vindas, vamos supor, né? Eu posso querer receber um intercambista, mas o intercambista não gostar de mim, ele prefere uma outra família. Então tem todos esses trâmites. No caso dos programas de trabalho, o empregador tem que querer me contratar. E depois a gente entra numa outra etapa, que é a etapa do visto, né? Que aí depende muito de país para país, a exigência de documentos, os pré-requisitos que são necessários para um tipo de visto ou para o outro. Então é um tipo de venda, uma operação, vamos dizer assim, mais trabalhosa. Com certeza mas ao mesmo tempo ela é mais gratificante, assim, né? É diferente, a gente vê um turista feliz quando ele volta de viagem, claro, mas o intercambista, quando ele volta muito mais feliz, e o que ele traz consigo também é muito mais do que uma pessoa que foi lá para
passear 3 ou 4 dias ou uma semana numa outra cidade, então é bem diferente. Esse do intercambista, né? Vamos entrar mais em detalhes, assim. A pessoa, tu citasse a pessoa que vai receber, quem tiver interesse aqui, por exemplo, né, no Brasil, em São José, na Grande Florianópolis, como é que é esse processo? Ela tem que entrar em contato com a empresa, tem que saber falar o inglês ou não precisa? Como é que funciona esse trâmite? Bom, o mercado receptivo de intercâmbio ele ainda é muito pequeno comparado com o emissivo, vamos dizer assim. Então a gente recebe muito menos do que a gente manda a gente para fora. Mas a gente tem, inclusive, agora em Florianópolis, uma menina fazendo intercâmbio. Ela está estudando no Colégio Catarinense, está morando numa casa de família no Campeche. E a gente tem uma certa procura. Tem uma outra menina do Canadá também que está fazendo aí já um intercâmbio em universidade. Ela está frequentando a universidade. Nós, nesse caso, prestamos o auxílio só para conseguir uma família hospedeira para ela. Mas as pessoas que tiverem interesse em receber um intercambista, elas podem entrar em contato conosco. Eu não sei se depois tu vais colocar a informação da empresa no... Podemos dar o telefone já. O telefone pode o 3229-7900, né? Ou o nosso site também, que é intercultural.com.br, podem entrar em contato e se dispor a receber um intercambista. Aí, na medida do possível, quando houver um intercambista interessado em vir para o Brasil, a gente entra em contato com as famílias. Claro que o intercambista ele sempre vai ter um perfil, né? Então, às vezes, tem um jovem que tem alergia a cigarro. Poxa, então naquela família não pode ter ninguém que fume. Ou ele gosta de jogar futebol e jogar vôlei, vamos supor. Se a gente tiver duas famílias, uma que tenha o perfil que gosta de esporte também e outra que não gosta, provavelmente ele vai ser colocado nessa que gosta de esporte. Então a gente tenta fazer essa aproximação dos interesses da família com os interesses do jovem intercambista. A questão do idioma não precisa ser fluente, né? Não é necessário que a família seja fluente no inglês ou em outro idioma, mas ter um pouquinho de conhecimento ajuda, porque esse jovem que vem de lá para cá, muitas vezes ele está estudando português, mas o conhecimento dele também é muito pequeno, então é bom que facilite um pouco a comunicação. Essa família recebe alguma coisa ou não? Ou é o intercâmbio mesmo? Não, ela geralmente recebe uma ajuda de custo, né? Porque a gente sabe que mais uma boca, vamos dizer assim, naquela família comendo, luz, água, isso, aquilo, isso gera um custo para aquela família. Mas realmente é uma ajuda de custo, não é ela não vai receber, ninguém vai ficar rico recebendo intercambista, vamos colocar dessa forma. Mas eles vão receber alguma coisa para poder ajudar nas despesas da casa, isso sim. A UFSC ela tem parceria, né, com empresas com outras universidades, né? Esse trâmite também passa por empresas de intercâmbio? Nem sempre. Geralmente as agências de intercâmbio auxiliam o estudante nesses casos na emissão de passagens aéreas, na obtenção do visto, um seguro de viagem que geralmente é exigido, e até mesmo uma orientação, né, do que fazer, como fazer, enfim, mas o contato entre a organização que está enviando o aluno, que no caso é a UFSC, e a universidade lá fora, é só entre eles. A agência, nesse caso, geralmente não interfere nesse contato, né? O que ela faz é assessorar o jovem, vamos dizer assim, nos extras da viagem, que ele vai precisar também. Quais são os países mais procurados assim, pelas pessoas que querem fazer um intercâmbio para estudar e também para trabalhar? Bom, para estudar hoje, o país que tem sido mais procurado é o Canadá, né? Pela questão de custo, questão financeira, pela facilidade de obtenção de visto, não que seja, vamos dizer assim, o índice de rejeição de visto seja maior ou menor do que outros países, não é isso. A facilidade que eu digo é na parte burocrática, né? Enquanto que a gente, para tirar um visto americano, precisa se deslocar até São Paulo, até o Rio, até alguma outra cidade. Para o Canadá se faz tudo através de despachante, do correio. Então isso facilita bastante para o jovem, porque também é um custo a menos que ele tem, né? Se a gente pensar que uma ida e volta para São Paulo vai custar aí, entre passagem aérea, táxi, alimentação e tal, 700, 800 reais é um custo que... Sim, já acrescenta ali no... Exatamente. E para o Canadá isso é um pouco mais tranquilo. Então, para estudar, o Canadá é o principal destino. Outros destinos que a gente pode também destacar, no caso de programas de trabalho, são os Estados Unidos. E aí na Europa, Reino Unido e Irlanda são bem procurados. Na Ásia, a Austrália e... Na Oceania, na verdade, a Austrália e Nova Zelândia são bem procurados também. E o que mais? Bom, aí tem alguns nichos assim específicos, né? Então tem programas de voluntariado, por exemplo, na África do Sul, tem intercâmbios que são para um pessoal que tem um poder aquisitivo mais alto, querem mandar o filho para estudar numa escola particular na Suíça, são produtos mais caros. Então aí tem outros destinos que também se destacam por um fator ou por outro, mas em termos de volume o Canadá
e os Estados Unidos continuam liderando. E depois eu diria que vem o Reino Unido. O pessoal vem com a ideia formada assim, ou dá pra... Não, vamos fazer aqui que é melhor, vai ser melhor pra ti. Dá pra convencê-los de um programa melhor, ou eles, não, ó, eu vim com essa ideia, eu quero isso. Tem os dois casos, Porque né? Jovem é assim, né? Vai com aquela ideia Não, de amigos que já fizeram, então... Tem os dois casos, né? Tem aquele que já vem, não, eu só quero isso, quero fazer desse jeito, pra esse lugar. E quando a gente tem essa oferta, claro, a gente faz todo o trâmite normalmente. Mas tem muitos que chegam muito perdidos, assim, que chegam, eu quero estudar inglês, ou eu quero fazer high school, eu quero fazer um programa de trabalho, mas não tem a menor ideia de para onde, não tem noção dos custos também, porque é muito fácil dizer, eu quero fazer um ensino médio na Suíça. Tudo bem, está disposto a gastar 80, 90 mil reais por um semestre? Né? Então tem tudo isso. Nem tudo que a gente quer a gente pode, né? Exatamente. Tem pessoas que podem, tem pessoas que vão fazer, mas em compensação, eu quero fazer um intercâmbio do ensino médio, mas eu não sei para onde. Bom, tudo bem, tu pode fazer um ano letivo em determinados países por 15, 20 mil reais. Então já não é tão fora da realidade, né? Até porque a gente pensar aqui no Brasil, uma escola particular boa custa aí 500, 700, 800 reais, mais os custos todos de fazer um cursinho de inglês, de fazer tênis, de fazer natação, botar o filho no judô, enfim, tem todos esses extras, vamos dizer assim, que lá geralmente os colégios já tem isso no pacote, vamos supor. Então, por um lado, se gasta mais, se investe mais na frente, mas a despesa no todo acaba sendo muito equiparada. Os Estados Unidos, Canadá ainda são os destinos mais procurados para estudantes. São. E tem essa diferença de língua, né? Do inglês mesmo deles. Sotaque, tem. Um mais gíria, outro menos, né? Tem sim. E isso também é visto na hora de fazer o programa? Tem pessoas que têm essa preocupação, né? Não, eu quero que meu filho aprenda o inglês britânico. Então vai para a Inglaterra, vai para determinados países. E tem outras pessoas que se preocupam mais com a experiência como um todo, né? Então, o inglês, por exemplo, na Austrália, é um sotaque totalmente diferente de outros países. É um pouco parecido com o britânico, mas é mais carregado assim e tal. Mas tem gente que vai fazer intercâmbio na Austrália, volta falando inglês e acaba até sendo, vamos dizer, um charme, um diferencial, né? Que a pessoa tem um sotaque australiano. Então depende muito também do interesse de cada pessoa. Tem pessoas que querem aprender o inglês britânico e aquilo e ponto. Tem pessoas que não ligam tanto para isso. E mesmo dentro de cada país, Inglaterra não tanto, mas se a gente pegar Estados Unidos, se tu fores para a Califórnia, o teu sotaque vai ser um. Se tu fores para o Tennessee, o teu sotaque vai ser outro. Se fores para a Flórida ou para Nova York, o sotaque vai ser diferente. É como aqui no Brasil. Isso que eu ia falar agora, como no Brasil, né? Cada região tem o seu sotaque. Exatamente. Né? A gente tem aqui, só pegando nossa região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E se tu pegares Florianópolis e oeste de Santa Catarina, é completamente diferente também. Então, cada região tem o seu... Não tem a diferença, né? Exatamente. Felipe, a gente está falando de intercâmbio de viagens, de trabalho, mas nos últimos anos teve uma crescente das festas de 15 anos, né? Da meninada que quer fazer a festa de 15 anos, grandes festas, mas ainda existe aquelas meninas que querem a viagem, né? Tem tem aquelas viagens para Disney, tão sonhada viagem para Disney. Ainda tem procura mesmo? Tem sim. A gente levou agora em janeiro um grupo, foram 220, mais ou menos, 217 jovens. Agora em julho a gente tem outro grupo com quase 70 passageiros. Uma coisa que foi curiosa que inverteu um pouco é que a gente tem levado mais jovens em janeiro do que em julho. Isso antes era o contrário. Né? Sempre o pessoal viajava mais em julho do que em janeiro. Que pega o verão. Daí, exatamente. Mas tem ainda assim uma procura bem grande, está crescendo inclusive. E tem, até tu falasse das festas de 15 anos, a gente tem um exemplo agora de uma menina que está indo viajar conosco, que ela iria ganhar uma festa de 15 anos, mas eu não sei o que não deu certo, vamos dizer assim, na festa, e os pais decidiram dar para ela de presente. Então ela já foi em janeiro para Disney, ela está voltando agora em julho, e os pais estão pagando a viagem dela e de mais 6 amigas. Ao invés de gastar na festa, porque também a festa, muitas festas são um investimento pesado. Exatamente. Hoje em dia as festas de 15 anos são um casamento. Exatamente. Então os pais estão dando essa viagem que para ela, se ela não podia ter a festa, o que ela queria em troca realmente era ter outra viagem para Disney, que ela adorou. Então ela está voltando, levando as amigas. Mas tem muitas... Tem as que têm condições e fazem os dois, né? Fazem a festa e a viagem. E tem muitos que trocam a festa pela viagem. Isso tem. 210 crianças jovens, né? Vamos dizer assim. Tudo junto. Como é que é essa organização, assim? São guias? Como é que funciona? É bastante trabalhoso, é bem puxado, né? A gente trabalha aí, nesses 15 dias, vamos dizer que a gente fica lá, quase 24 horas por dia, né? E a gente tem um número de participantes por guia muito baixo. Então, o normal, a maioria das agências opera com
um guia para cada 20, 25 passageiros, né? A gente trabalha com um guia para cada 10. Então a gente consegue dar uma atenção maior, consegue cuidar mais de perto, porque sempre foi uma preocupação nossa, né? A gente vê muitos pacotes de viagem que a gente sabe que são um pouco... Bom, se o jovem souber se virar, ótimo. Se ele não souber, ele vai estar meio complicado ali na história. E a gente se preocupa muito com isso, né? A gente quer que os pais se sintam confortáveis em saber que a gente está tratando os filhos deles como se fossem nossos. Então, isso é bastante importante. Mas realmente, por mais que a gente tenha um guia para cada 10, ainda assim é uma loucura, né? Porque 10 adolescentes vivendo experiências novas, só com os amigos, porque muitos até já foram para Disney antes. Hoje é muito comum uma criança viajar com os pais, classe média alta, muitos fazem isso. E estão indo para Disney conosco, já não é a primeira vez. Mas estão indo a primeira vez sozinhos. Então é uma experiência diferente. Totalmente diferente e marca muito para eles, assim. Acho que acaba sendo até um marco de independência, assim, para eles. Não, eu posso fazer isso também, né? Então é bem legal. Bom, Felipe, quero agradecer a tua participação aqui com a gente, ter esclarecido, né, alguns detalhes sobre intercâmbio, até deixado a pessoa, alguém ali que estava com uma vontade, com mais curiosidade. E eu vou deixar aqui também o telefone, né, novamente da Intercultural, que é o 3229-7900. Isso. E também o site que é intercultural.com.br. Muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou. E ficamos por aqui. Até um próximo programa com um novo assunto e um novo convidado. Até lá.